Olá, caros alunos, boa tarde. Eu me chamo professora Nathalie Tristão e esse semestre eu serei a professora responsável pelo módulo de genoma. Então, hoje vamos começar a nossa primeira aula, onde abordaremos DNA, estrutura dos cromossomos, bem como o genoma. Para compreendermos bem a estrutura tanto do DNA quanto também a estrutura dos cromossomos, é necessário entendermos o que é um genoma. Então, o termo genoma se refere à informação genética necessária para codificar todos os processos bioquímicos e o desenvolvimento de um indivíduo dentro de uma célula. Todas as nossas células apresentam os compartimentos citoplasmáticos, e um desses compartimentos é a região do núcleo. O núcleo ele é formado por uma membrana chamada envoltório nuclear, e essa membrana apresenta diversos poros. Além disso, adjacente a essa membrana, a gente tem a presença do aparato produtor de proteínas, que é o retículo endoplasmático rugoso, com a presença dos ribossomos. Essa organela é essencial na síntese de proteínas. Só que dentro desse núcleo existe todo o nosso material genético que está disperso no que a gente chama de nucleoplasma. Esse material genético ele fica no seu formato de cromatina, que é um material condensado, mas é uma condensação não num grau maior, como a gente vai discutir lá na frente. Mas todo o nosso material genético vai estar nessa região do núcleo, em forma de cromatina. Portanto, nós temos um material genético tanto na região nuclear, como eu falei com vocês, quanto também na região mitocondrial, que é um material genético extranuclear, que nós vamos falar dele mais lá na frente, nas próximas aulas. Portanto, dentro da nossa região nuclear, nós temos o genoma, que é formado por diversos genes. E até pouco tempo atrás, você perguntar o que é um gene seria uma pergunta bem fácil de responder. E teríamos dito que é uma sequência de nucleotídeos em uma molécula de DNA que, por meio do RNA mensageiro, codifica a síntese de uma proteína específica. Mas, na verdade, a compreensão de genomas completamente sequenciados atualmente, produzidos pelo projeto do genoma humano, mostra hoje muitas outras funções mais complexas das informações associadas ao DNA. Então, não basta simplesmente responder que um gene seria uma sequência de nucleotídeos. Hoje em dia, já foi descoberto que dentro de uma região do cromossomo existem fragmentos que codificam proteínas, fragmentos que não codificam. Você tem outras descobertas, como genes sobrepostos, e também a presença de vários outros tipos de RNAs, que exerce papel regulatório e muito maior do que se imaginava. Portanto, essa explicação do que seria um gene é uma explicação ainda muito básica em torno da complexidade do genoma humano, do genoma de todos os seres vivos em si. Então, os nossos genes estão localizados nas moléculas de DNA, que são as moléculas da vida, que estão justamente agrupados na região nuclear. O nosso DNA, ele fica em formato de cromatina, como havia falado, mas durante o ciclo celular, ou seja, quando as nossas células precisam entrar em mitose, isso significa de uma célula você tem a geração de duas células filhas, você tem esse material sendo completamente condensado na forma de cromossomos. E são esses cromossomos que nós falaremos um pouco mais adiante. Então, aqui nós temos a molécula de DNA, e essa molécula tem o formato de dupla hélice, formada, então, por aproximadamente 3 bilhões de pares de DNA por conjunto de cromossomos, contendo as bases nitrogenadas, que também nós vamos falar no próximo slide. Portanto, aproximadamente 20 mil a 25 mil genes codificam proteínas que realizam a maior parte das funções vitais. Então, praticamente, o nosso material genético é um livro de receitas
de como devemos produzir as proteínas que fazem parte do nosso organismo. Então, o nosso DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico, é uma longa macromolécula em dupla hélice, como eu havia falado, que apresenta nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles são formados por uma base, que você tem a presença de um açúcar e de um fosfato. Aqui, tá vendo? A gente consegue observar a presença de um carboidrato. Nesse caso, a gente pode ter a desoxirribose, no caso, formando o DNA. E também essa desoxirribose está associada a moléculas de fosfato, formando, então, essa base, esse eixo. E associado ao açúcar e ao fosfato, a gente tem as bases nitrogenadas, que no caso nós temos aqui 4 tipos no DNA: a adenina, a guanina, a timina e a citosina, que elas estão associadas aqui em pares, onde você vai ter a timina se ligando à adenina e a guanina se ligando à citosina. Portanto, essa estrutura base, ou seja, fosfato, com mais um carboidrato e a base nitrogenada, é o que a gente chama de nucleotídeos. Aqui nesse quadro, a gente consegue observar as subunidades do ácido nucleico, que são os nucleotídeos que a gente falou no slide anterior. Cada um deles é composto por um açúcar no carbono 5, um grupo fosfato, que é o ácido fosfórico, e uma base nitrogenada. Existem duas classes de ácidos nucleicos. Os nucleotídeos do DNA possuem uma desoxirribose e o RNA possui uma ribose, que é o ácido ribonucleico. Esses dois açúcares, então, estão associados a este grupo fosfato. E também estão associados às bases nitrogenadas, que nós temos aqui 4 bases nitrogenadas diferentes, 2 purinas e 2 piridinas. A sequência das bases nitrogenadas fornece a essa molécula sua capacidade codificadora. Então, nós temos aqui as purinas, onde podemos observar a presença de um duplo anel, formando então a adenina, também aqui formando a guanina, e temos então as piridinas, que são estruturas formadas por um anel único, que no caso nós temos a timina no DNA e a uracila, que vai substituir a timina, só que aqui numa molécula de RNA. E também nós temos aqui, no grupo das piridinas, a citosina. Reparem que tanto a estrutura do DNA quanto a do RNA, elas são muito parecidas. E a gente vai ver as exceções, ou seja, as diferenças entre essas moléculas. E uma dessas diferenças é justamente que na molécula de DNA, você tem a timina e não a uracila. Ou seja, na molécula de RNA, nós vamos encontrar a uracila no lugar da timina. Bom, retornando aqui na parte dos açúcares, a gente consegue perceber, então, que a diferença entre a desoxirribose e a ribose é justamente a ausência de uma molécula de oxigênio no carbono 2. Então, se a gente for contar aqui o carbono, carbono 1, carbono 2, aqui eu tenho apenas uma molécula de hidrogênio. E aqui o carbono 2, 1, carbono 2, eu tenho a presença do oxigênio, formando, então, esse radical hidroxila. Então, entre esses açúcares, a gente tem essa diferença apenas. Então, fazendo uma visualização geral de como que ficariam essas estruturas, nós temos aqui a molécula de fosfato, fazendo uma ligação com o carbono 5 da desoxirribose, formando então aquela base que eu falei com vocês, aquele eixo, aonde, vão apresentar as bases
nitrogenadas associadas a essa estrutura. Então, nós temos aqui o grupo fosfato fazendo uma ligação de éster com o carbono número 5 da desoxirribose, isso no DNA. No RNA, a gente tem a mesma configuração, só que a diferença é que ao invés de ter uma desoxirribose, eu tenho uma ribose. Então, eu tenho aqui o grupo fosfato fazendo uma ligação fosfodiéster com carbono 5 aqui do açúcar, ribose. E por que a gente consegue identificar que é uma ribose? Porque eu tenho a presença aqui do radical hidroxila, aqui ó, radical hidroxila no carbono 2. Então, essas são praticamente, né, as diferenças entre uma estrutura e a outra. Uma das diferenças, tá bom? Depois a gente vai falar melhor sobre as moléculas de RNA e vamos abordar mais especificações sobre ela. Portanto, pessoal, o DNA, por sua vez, é uma molécula de dupla fita produzida quando uma das fitas, a fita molde, liga-se sequencialmente aos nucleotídeos complementares durante a síntese de uma nova fita. Então, o que seria nucleotídeos complementares? Quando há uma purina adenina no molde, uma pirimidina timina é ligada na fita crescente e vice-versa. E quando há uma purina guanina, a pirimidina citosina é ligada, formando então as ligações de hidrogênio. Então, aqui a gente consegue observar essa fita na cor azul, que é aquela base formada pelo grupo fosfato e o açúcar, ribose ou desoxirribose. Nesse caso, como é uma dupla fita, então a gente está lidando com uma molécula de DNA, portanto, eu tenho a desoxirribose. Então, aqui a gente tem uma fita e nós temos a fita complementar a ela, onde essas bases complementares serão interconectadas por meio das ligações de hidrogênio. Então, aonde você tiver a adenina, você vai ter a sua base complementar timina. E aonde você tiver guanina, você vai ter a sua base complementar a citosina. Portanto, está claro que a sequência desses nucleotídeos é uma peça-chave. E conhecer essa sequência e a sua importância biomédica é um dos principais objetivos de estudo genômico como um projeto de genoma humano. Por quê? É a partir dessas codificações das bases nitrogenadas que a gente vai ter a síntese de proteínas. Como eu falei com vocês, é como se fosse um livro de receitas, onde a gente tem uma maquinaria que vai fazer a codificação de parte desse DNA, vai levar essa informação lá para a região citoplasmática para ocorrer o processo de síntese dessas proteínas. Pessoal, só reforçando que com esse modelo de dupla hélice do DNA foi criado por Watson Crick lá em 1958, tá bom? Então é só para a gente relembrar, que eu sei que provavelmente vocês estudaram isso na parte de genética no ensino médio. Bom, dando continuidade à explicação, o nosso material genético ele está localizado lá na região nuclear, em forma de cromatina. Essa membrana nuclear é o que faz a gente denominar as nossas células de células eucariontes, ou seja, a presença dessa membrana ou desse envelope nuclear é o que vai caracterizar as células eucariontes. As células que não apresentam esse envelope são as células procariontes, que significa antes do núcleo, e as células eucariontes são células que apresentam essa carioteca, ou seja, essa membrana nuclear. E isso faz com que os seres eucariontes se tornem seres um pouco mais evoluídos em relação aos procariontes, como, por exemplo, as bactérias, onde o seu material genético está disperso por todo o citoplasma. Aqui não. Essa compartimentalização vai ajudar nesses processos de transcrição e tradução, modulando toda essa parte, né, de produtora de proteínas.
Sendo assim, pessoal, o envelope nuclear ele vai oferecer um elemento-chave na regulação genética da expressão bioquímica ao separar fisicamente os processos de transcrição e tradução. As células eucarióticas podem modificar o transcrito de RNA inicial de várias maneiras antes que moléculas de RNA mensageiro maduro sejam realmente transportadas para fora do núcleo. Essa simples separação das funções vai permitir uma expansão potencialmente ampla dos possíveis polipeptídeos que podem ser produzidos a partir de cada gene original nos eucariotes. Isso ajuda a explicar como as 100 mil ou mais proteínas expressas em um ser humano podem ser produzidas por um número surpreendentemente menor de genes. Então, essa presença da carioteca, ou seja, do envelope nuclear, é extremamente importante nessa modulação. As nossas células, elas são células diploides, ou seja, elas vão apresentar 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, também denominadas de células somáticas. Existem também as células haploides, no qual vão apresentar metade dos cromossomos, que são as células envolvidas lá no processo de reprodução, que no caso nas mulheres a gente tem a presença do ovócito, lá na região dos ovários, e também nos homens a gente tem a presença dos espermatozoides, localizado lá na gônada masculina, que é a região testicular. Mas, fora essas células, todas as outras nossas células são consideradas diploides, ou também chamadas de células somáticas. No entanto, o nosso material, como eu havia falado para vocês, está no formato de cromatina. E durante o processo de multiplicação celular, que é um processo denominado de mitose, esse material ele tem que ser condensado. E essa condensação vai gerar o que a gente chama de cromossomos. Então, os cromossomos é o nosso material genético condensado. E esse processo, ele tem aqui várias etapas observadas ao microscópio eletrônico. Então, nós temos aqui, podemos visualizar a dupla hélice de DNA, que está enrolada numa estrutura formada por 8 histonas, uma estrutura de proteína formada por 8 histonas, formando o octâmero de histonas, que são essas bolinhas. Então, a gente consegue perceber a nossa dupla hélice de DNA enrolada nessas histonas, tá? Essas histonas, elas vão formar uma estrutura tridimensional e zigue-zague, tá vendo? Então, a gente vai observar várias outras histonas unidas umas às outras. Essas estruturas de histonas com o DNA enrolado é o que a gente chama de nucleossomos, tá? E a gente vai falar melhor sobre eles daqui a pouco. Pessoal, esse conjunto de nucleossomos, eles vão formar justamente uma estrutura que apresenta domínios em alças radiais, que é essa estrutura aqui, ó, né? Formando então uma ancoragem de alças radiais à matriz nuclear, que estão sobrepostas a um arcabouço de proteínas, como a gente pode observar aqui. Um detalhe interessante é que do lado desse desenho a gente tem justamente as fotografias da microscopia eletrônica mostrando, né, essas estruturas. Obviamente aqui a gente tem, né, a expectativa e aqui a gente tem a realidade. Quando a gente observa mesmo, né, é um pouquinho diferente do desenho, mas que o desenho retrata algo muito próximo à realidade. Juntos, né, esses domínios em alças radiais, elas vão entrar em processo de compactação adicional, tá vendo? Formando uma estrutura mais compacta ainda, com um tamanho em média de 700 nanômetros, tá? Então, se a gente for observar aqui a dupla hélice de DNA, vai apresentar uma média de 2 nanômetros, e justamente essa parte aqui de compactação adicional das alças radiais
a gente tem aqui uma estrutura em média com tamanho de 700 nanômetros, então é muita fita de DNA aqui para dar e vender. E juntos, né, eles vão formar um arcabouço a partir da matriz nuclear e compactação adicional de todas essas alças radiais, formando então um cromossomo que vai apresentar um tamanho médio de 1.400 nanômetros. Isso ocorre durante o processo de multiplicação celular, ou seja, durante uma fase do ciclo celular, uma fase do ciclo chamado mitose, que também a gente vai falar um pouco mais lá na frente. As nossas células que não estão na sua fase de ciclo celular, elas vão apresentar o material genético em forma de cromatina. Agora, eu precisei multiplicar a célula, aí sim a gente vai ter a formação do cromossomo. Gente, o elemento básico da estrutura cromossômica é o nucleossomo, como nós falamos no slide anterior. O que é o nucleossomo? É uma unidade repetida composta de DNA, dupla fita, enrolado em torno de estonas. Qual a função? É compactar o DNA pela redução de seu comprimento em cerca de 7 vezes. Então, essas estonas são proteínas, elas são subclassificadas em H2A, H2B, H3 e H4. Então, a gente consegue ver essas subunidades, tá vendo? Reunidas, agrupadas, e em torno dessas subunidades nós temos a dupla fita de DNA. Entre um nucleossomo e o outro, tá vendo? Nós temos justamente uma região do DNA que vai interconectar essas duas estruturas. Essa região a gente chama de região conectora. Então, o nucleossomo, a gente tem aqui uma associação de 8 estonas, ou seja, são 8 bolinhas dessas, tá vendo? Mais 146 ou 147 pares de bases de DNA. Qual a função? É justamente aumentar, vamos dizer assim, o poder de compactação do DNA pela redução do seu comprimento em cerca de 7 vezes. Tá ok? O núcleo de proteínas do nucleossomos é composto, então, por 2 moléculas de cada uma das 4 diferentes estonas, como eu falei aqui com vocês. Ah, professora, você está falando que são 8 estonas, mas aqui eu tenho apenas 4 tipos de estonas. Mas, na verdade, eu tenho aqui 2 moléculas de cada uma das 4 diferentes estonas. Então, eu vou apresentar 2 moléculas do H2A, 2 moléculas do H2B, 2 do H3 e 2 da estona H4, tá bom? Então, assim, eu totalizo 8 estonas. Esse trecho curto de DNA que vai conectar um nucleossomo ao outro, que eu falei com vocês que é o DNA conector, essa região a gente chama de linker, tá bom? Então, vai unir esses nucleossomos consecutivos. E além disso, também existe a presença de uma quinta estona, a do subtipo H1, que liga-se ao DNA conector e pode ajudar a conectar os nucleossomos adjacentes durante o início da compactação cromossômica. Então, aqui, ó, a gente tem um nucleossomo e associado a esse nucleossomo, nós temos a estona H1, que vai auxiliar justamente esse início da compactação cromossômica, tá bom? Então, nós temos aqui 8 tipos de estonas, 8 tipos não, nós temos 8 estonas de 4 tipos, e também nós temos aqui um quinto tipo, que é H1, que vai ajudar a conectar esses nucleossomos uns aos outros, formando aqui, tá vendo? Como se fosse um colar de conchas na microscopia eletrônica. Qual é a função? Reforçando, compactar o DNA por meio da sua redução do seu comprimento em cerca de 7 vezes, tá ok? Portanto, todas essas estruturas compactadas vão formar o que a gente chama de cromossomos. Os cromossomos, eles vão apresentar
normalmente esta morfologia. Nós vamos ver que existem outros formatos, mas eles tendem a seguir esse padrão de forma. Ou seja, você tem aqui um par de cromátides irmãs interconectadas aqui junto com uma região chamada de cinetócoro, ou também, denominada de centrômero. Na verdade, é uma região chamada de centrômero que apresenta proteínas do cinetócoro. E aí, essas cromátides, você tem a cromátide curta, que fica nessa região superior, e uma cromátide longa, que fica nessa região inferior. Aqui a gente consegue identificar as principais características de um cromossomo. Então, nós temos aqui uma região do telômero. Em seguida, nós temos uma região onde vai ocorrer a origem da replicação, formando, aqui os RNAs. Também outras regiões com origem de replicação. Aqui nós temos o centrômero, justamente com as proteínas do cinetócoro, como eu havia falado com vocês, e as regiões seguindo a ordem, de origem de replicação. Então, quais são essas principais características? Primeiramente, os cromossomos eucarióticos são geralmente lineares, tá bom? Um cromossomo típico possui de dezenas a centenas de milhões de pares de bases de comprimento, ou seja, as bases nitrogenadas. Além disso, os cromossomos eucarióticos ocorrem em conjuntos. Muitas espécies são diploides, o que significa que suas células somáticas contêm 2 conjuntos de cromossomos. Então, como eu falei com vocês, células diploides apresentam 46 estruturas dessa, ou você também pode falar que a célula diploide apresenta 23 pares destes cromossomos, tá bom? Cada cromossomo contém várias origens de replicação que estão intercaladas a cerca de 100 mil pares de base. Então, entre 100 mil pares de bases nitrogenadas, a gente vai encontrar um local de origem de replicação, tá bom? Cada cromossomo contém um centrômero, que torna um sítio de reconhecimento para as proteínas do cinetócoro. Ou seja, durante o processo, qual a função dessas proteínas do cinetócoro? É justamente se ligar aos fusos, que são estruturas que serão formadas durante o processo de replicação celular. Isso a gente vai ver lá na parte de replicação, de mitose. Os telômeros contêm sequências especializadas localizadas em ambas as extremidades do cromossomo linear, tá bom? Então, a gente tem a presença dessa parte aqui, ó, essas estruturas finais, chamadas de telômero. E cada processo de replicação desse, existe uma base científica muito forte que indica que esse telômero ele é reduzido, tá? E essa redução é uma das explicações por que envelhecemos. É bem interessante, uma hora eu mando um estudo para vocês falando sobre isso, tá bom? Sequências repetitivas são comumente encontradas próximas às regiões centroméricas e teloméricas, mas podem estar também intercaladas por todo o cromossomo, tá? Então, aqui a gente pode encontrar sequências repetidas ou não em torno dessa linearidade cromossômica. E como eu falei com vocês, os cromossomos só são possíveis de serem observados durante uma fase do ciclo celular. Então, a gente sabe que as nossas células elas estão em constante processo de multiplicação. Ou seja, de uma única célula você forma 2 células filhas. Isso se chama processo de mitose e tem diversas fases. Nós temos a primeira fase, que é a da prófase, nós temos a metáfase, a anáfase, a telófase e a intérfase, tá? Durante esse processo de intérfase, significa que o nosso material genético está na sua forma de cromatina. E durante todas essas fases, esse material genético ele vai entrar em um processo de compactação, onde irá apresentar o maior grau de compactação aqui
na fase da metáfase. Então, durante o processo, de duplicação, existem técnicas que estimulam essa duplicação e técnicas para poder organizar ou ordenar os cromossomos de acordo com a sua morfologia, ou seja, de acordo com o seu tamanho, tá? Então, a gente consegue observar aqui os nossos cromossomos, autossomos. Nós temos, então, 44 ou 23 pares de cromossomos homólogos e apenas um par ou 2 cromossomos sexuais. Se apresentar entre esses cromossomos sexuais a presença de cromossomos homólogos, ou seja, idênticos, similares, isso significa a presença de um X com o segundo X, então nós temos uma pessoa, indivíduo do sexo feminino. Porém, se esses cromossomos sexuais se eles forem diferentes, ou seja, apresentar aqui o cromossomo X associado ao cromossomo Y, então nós temos um indivíduo do sexo masculino. Então, galera, esses 44 cromossomos, ou também 22 pares de cromossomos homólogos, são os cromossomos autossômicos, e eles estão organizados aqui, na sua forma decrescente, ou seja, cromossomos que apresentam uma morfologia maior para os cromossomos que apresentam uma morfologia menor, tá bom? E aqui nós temos um par ou 2 cromossomos sexuais. Se eles forem homólogos, sexo feminino. Se não forem homólogos, aí você tem um indivíduo do sexo masculino. Bom, eu espero que eu tenha sido clara na explicação com vocês. E qualquer dúvida, a gente pode tirar em sala de aula, ou então vocês podem me encaminhar um e-mail, que eu vou deixar disponível para vocês, sala de aula. E nos veremos e nos conheceremos em breve. Um abraço a todos e tenham aí um ótimo início de semestre.